Vamos dar início a mais uma aula, certo? Hoje nós vamos falar sobre algumas terminologias e alguns pontos importantes dentro dos exames de angiografia e radiologia intervencionista, tá? O primeiro deles que nós vamos falar é acerca do acesso, né? Que é um ponto muito importante dentro desse exame, quanto à aplicação do contraste dentro do vaso sanguíneo do indivíduo, tá? Então, dentro de todos os procedimentos angiográficos, a gente vai ter a introdução de um catéter dentro do vaso para que o meio de contraste ele chegue até a região de interesse. Então, não tenho agora uma injeção, né, onde o paciente ele vai levar essa injeção na veia e através dela vai ser aplicado o contraste. Não. A gente vai ter um acesso, né, através de uma agulha. Essa agulha ela tem uma passagem em seu interior e dentro desse interior da agulha passa o que nós chamamos de fio guia. Esse fio guia ele vai chegar até próximo à região de exame e fará com que o contraste ele seja ejetado, tá bom? Dentro de todos os estudos e todas as técnicas existentes para a aplicação de contraste no vaso sanguíneo dos indivíduos, a gente vai ter a técnica de Schildinger como sendo a mais utilizada, tá? Então, como é que acontece aí o processo para que seja aplicado o contraste através dessa técnica de Schildinger? Primeiramente, né, a higienização do material que estará sendo utilizado dentro do procedimento, a higienização da pessoa que vai realizar o processo, né, do membro superior. Após isso, dá início ali o procedimento, inserindo a agulha composta, tá? Essa agulha é a agulha normal e ela vai ter uma cânula interna, onde essa cânula ela permite a passagem do fio guia por dentro dela, tá certo? Então, é avaliado, é estudado o vaso sanguíneo que vai ser responsável aí pela aplicação do contraste, né, para que ele chegue até a região de estudo. Então, logo após isso, é feito o posicionamento da agulha no lúmen do vaso, tá? Dessa forma, é removida a cânula interna e é retirada lentamente a agulha até que exista um fluxo sanguíneo, né? Que ele retorne ali para o fio da agulha. E aí, quando isso acontece, nós sabemos que o acesso foi pegado da forma correta. Após isso, é inserido um fio guia dentro da agulha. Esse fio guia ele também tem uma abertura, né, no seu interior, até que ele é levado à região de estudo, tá? Quando ele chegar próximo ao vaso onde o contraste vai ser aplicado, é removida a agulha e é deixado apenas o fio guia, tá bom? Dentro do vaso do indivíduo, com a porção externa, é claro. Após isso, é inserido um catéter sobre o fio guia, tá bom? Aonde ele vai estar chegando até próximo à região de estudo. Quando esse catéter chegar na área desejada, o fio guia ele é removido de dentro do catéter e o catéter agora vai estar ali pronto para levar o contraste até a região de exame, tá bom? Quando se é realizado algum procedimento para fazer uma intervenção, a gente vai ter também, a gente pode ter, na verdade, a colocação de stents, né, no interior desse catéter, para que ele possa estar ali dilatando os vasos, né, que possam estar estenosados ou com alguma placa de gordura em seu interior. Então, aqui novamente, como é realizada a técnica de Schildinger, tá? Nós vamos ter ali a inserção da agulha com uma cânula interna. A gente localiza o vaso, faz o furo e depois disso espera ter um retorno de sangue. Quando tiver um retorno de sangue, nós sabemos que há ali a pré-existência de uma artéria que foi puncionada da forma correta. Com isso, insere-se o fio guia dentro da cânula da agulha. Depois disso, retira-se a agulha, tá? E a gente conduz um catéter até a região ali de interesse. Esse catéter é que estará
levando o contraste até a região de estudo. Após isso, remove-se o fio guia, tá bom? Então, aqui são todos os materiais que são utilizados dentro dos procedimentos intervencionistas, tá bom? Vejam que a gente tem vários tipos de agulha, né? Aqui ao meio nós temos os fios guias, que são utilizados nesses procedimentos. Cada fio guia se adequa com uma região de estudo diferente, então vejam que eles possuem diferentes formatos para que eles possam ali adentrar dentro dos vasos sanguíneos de forma que eles se adequem, né, que eles tenham uma certa flexibilidade quando estiverem dentro do vaso. Então, durante os procedimentos, né, para se realizar a cateterização, né, a introdução do catéter, existem alguns vasos, né, que são 4, que são referenciais para a realização desses procedimentos. Esses vasos, eles possuem um calibre, né, relativamente grande, por isso que são os vasos que ficam sendo aí escolhidos. Então, dentre esses vasos, onde haverá a técnica de Silde, né, onde vai ser feita a punção, a gente tem aí a artéria femoral, certo? Artéria axilar, artéria braquial e a artéria radial, sendo aí exclusivas para a realização desses procedimentos, tá certo? A artéria femoral é aquela que fica localizada ali na virilha, né, do paciente. A artéria que vai estar se originando das artérias ilíacas e que leva sangue para todo o membro inferior. Essa artéria ela tem um calibre muito grande, por isso que ela é a mais escolhida para a realização dos procedimentos. A artéria axilar é a que vai ter continuidade ali da artéria subclávia, tá? Também é uma artéria com um calibre grande e que é facilmente escolhida também para a realização desses processos de cateterização. A artéria braquial, tá? Que tem a origem da artéria axilar, também é bastante calibrosa, a ponto de ser também uma das mais escolhidas para a realização dos procedimentos de cateterização. E a artéria radial, que fica localizada aqui do lado do polegar, ela também é uma artéria bastante calibrosa e, juntamente com a artéria braquial e a femoral, são as que mais acontecem aí os processos de punção e cateterização, tá? Então, essas 4 artérias, pelo seu alto calibre, podem estar ali fazendo parte desses procedimentos intervencionistas. Aqui é a localização da artéria femoral, tá certo? Então, para que haja a escolha do vaso para esse procedimento de cateterização, deve-se ter aí 2 critérios bastante importantes, que é a questão do pulso forte e a questão de ausência de doença vascular. Então, se nesse processo de realizar um procedimento, o médico ele percebe que o pulso do indivíduo ele é fraco naquela artéria que foi escolhida para realizar o procedimento de punção, é descartada essa artéria e é preferível a utilização de outra, tá? Que tenha ali um pulso mais forte, mais adequado, tá bom? A ausência de doença vascular também é um critério importante para a exclusão de uma artéria acerca de um procedimento, né, de cateterismo. Isso porque a gente pode ter ali alguma gordura, aneurisma ou estenose na parede do vaso, ao qual o contraste ele estará fazendo a sua interação. E dessa forma, se isso acontece, a gente pode ter um refluxo, né, do contraste, onde ele não vai conseguir chegar até a área de exame, porque tem algo impedindo ali o seu fluxo. E aí, dentro dessas 4 artérias que a gente falou, né, a femoral é a favorita para fazer esses processos, por conta do alto calibre e da fácil localização que ela vai ter. As demais podem ser utilizadas, porém, a femoral
é a qual mais faz parte aí desses procedimentos. Então, como eu falei para vocês, os catéteres, eles apresentam diferentes formas, né, diferentes tamanhos, principalmente na parte distal, que é aquela que vai estar sendo guiada até as localidades de exame. Então, como alguns vasos sanguíneos, eles apresentam formas diferenciadas, né, curvaturas, nós temos ali esses catéteres se adequando a cada tipo de vaso sanguíneo, tá bom? Então, a questão do material do catéter também influencia bastante, pois a radiopacidade ela pode ser alterada ali em decorrência do material, né, do número atômico daquele catéter, do material ao qual ele é feito. Então, observem aqui que nós temos os 3 principais tipos de catéteres que são utilizados dentro dos procedimentos. Aqui nós temos o catéter geral, que ele pode ser utilizado para exames a qual nós temos artérias mais superficiais. Aqui o catéter pulmonar, onde ele serve exclusivamente para exames das artérias pulmonares. Observa que a gente tem uma curvatura aqui na ponta, onde essa curvatura ela é essencial durante o processo a qual esse catéter vai estar entrando dentro daqueles vasos. Como eles não são retos, né, não são perpendiculares, essa curvatura do catéter, né, na extremidade distal, ajuda aí na questão de levar, né, esse catéter até o vaso, sem ocasionar nenhum tipo de danificação. Então, essa curvatura ela é flexível a fim de se adequar ao vaso do exame. E aqui um catéter torácico, onde é utilizado principalmente para exames da artéria aorta, tá? Veja que a gente tem basicamente o mesmo formato que a aorta para esse fio guia, né, para esse catéter. Então, a adequação desse material é feita de exclusividade para o formato que a artéria vai estar exercendo na sua anatomia. Então, novamente, observem aqui os diferentes tipos de catéter que a gente vai ter. Aqui na letra A e na letra C, nós temos o catéter geral, que é utilizado ali para procedimentos, né, de artérias de vasos mais superficiais. Na letra B e na letra D, nós temos ali catéteres exclusivos para estudo das artérias pulmonares ou renais, tá? De artérias que não vão apresentar curvaturas tão grandes. E aqui na letra E, a gente tem um catéter para estudo torácico, né? Onde a curvatura do catéter é semelhante ao da aorta. Então, a gente logo consegue identificar que essa curvatura ela se adequa ali à estrutura onde o catéter está chegando para poder ser aplicado o contraste. Então, deve ser feito a higienização desses catéteres toda vez que houver um procedimento, de forma que haja ali a lavagem dos mesmos, para evitar a formação de coágulos sanguíneos, né, que podem se formar através de células sanguíneas que podem ficar ali presas no catéter. Então, sempre deve ser feita a higienização, a fim de que não sejam aí produzidos esses coágulos que podem se desprender, né, do interior e do exterior do catéter e virar êmbolos dentro da corrente sanguínea do indivíduo. Quanto aos meios de contraste que a gente tem aí dentro dos exames, né, de radiologia intervencionista e hemodinâmica, como nós também já comentamos em aulas anteriores, a gente vai ter o meio de contraste iodado, tá? É preferível que seja utilizado o contraste não iônico, pois ele é um contraste solúvel em água e a sua baixa osmolaridade reduz aí os riscos de reação alérgica. A quantidade do meio de contraste para cada estrutura depende do exame que vai estar sendo realizado, tá bem? Então, assim como nos exames contrastados, dentro da hemodinâmica, a sala ela vai ser toda equipada também com equipamentos, né? Caso exista ali uma ocorrência de urgência e emergência dentro da sala de exames no momento a qual o procedimento estiver sendo ali realizado. Então, tá? O que é feito durante o exame?
Depois que é pego o acesso no paciente, depois que é feita a técnica de Syndiger, é feita deixa eu ver como é que eu posso falar para vocês. É feito um teste, né? Com contraste, para ver se realmente está havendo um fluxo sanguíneo correto. Então, é aplicado um pouquinho de contraste dentro do catéter para que ele chegue até a região de exame e aí é identificado, é visto a questão do fluxo, né? Se tem alguma anormalidade no vaso que poderá impedir a questão do envio do contraste até as outras estruturas. Isso para que não exista nenhum tipo de refluxo, né, ou de problema dentro das práticas que estejam sendo realizadas. Então, durante o exame, a taxa de aquisição de imagem é muito rápida, assim como o contraste dentro do vaso, ele também é muito rápido. Então, deve-se ter o cuidado aí, para que não haja perda do contraste durante os procedimentos. Então, é de responsabilidade do operador do equipamento, né, do técnico em radiologia, de estar sempre atento a esses quesitos, de que se for visto que foi perdido o contraste, né, o exame vai ter que ser realizado novamente. Então, dessa forma, a gente tem que ter uma atenção redobrada, né, ao monitor até a partir do momento que a gente observa o contraste chegando no vaso. É claro que também existem as orientações médicas, né, onde o médico ele te diz quando que deve ter início ali a aquisição, para evitar problemas relacionados justamente a essa perca de contraste. As contraindicações para o uso do meu contrastado ficam sendo os seguintes, tá? Nós temos aí alergia aos meios de contraste. Se algum tipo de paciente que está realizando o exame relata que já teve uma reação alérgica, né? Ou se ele já fez uso de algum medicamento que possui composição iodada e teve alergia, ele tem que informar, pois o contraste ele poderá provocar ali uma reação alérgica durante o procedimento, durante o exame. Paciente com insuficiência renal, tá? Que tem problemas ali de filtração sanguínea dentro dos rins, ou que o rim tem algum tipo de problema durante a sua filtração, também não podem estar utilizando esse meio de contraste, pois o que é que poderá acontecer? O contraste, ele é iodado, né? Tem moléculas de iodo e que podem ocasionar algum tipo de alergia. Porém, o que é que vai acontecer? Na insuficiência renal, eu posso ter o rim demorando para fazer a filtração do contraste. Então, as toxicidades, né, as moléculas tóxicas, elas passarão mais tempo do organismo e podem fazer com que haja ali um mecanismo de segregação, aonde eu posso ter a separação, tá certo, das moléculas iônicas entrando em contato com a corrente sanguínea e ocasionando algum tipo ali de reação alérgica ao indivíduo. Desordem de coagulação sanguínea também é uma característica que a gente encontra dentro das contraindicações. Se o paciente ele tem processos de coagulação aos quais não se é perceptível, né, não se é tratado com medicamentos, fica sendo também contraindicado o uso do meio de contraste, assim como pacientes que fazem a utilização de medicação anticoagulante, tá? E pacientes que estão com estado neurológico ou pulmonar deficitário, né, estejam ali com algum problema de circulação pulmonar ou com algum problema neurológico, fica contraindicado também a utilização desse contraste para que não sejam tidas algumas complicações. Os riscos desse procedimento e dos exames, eles estão inerentes tanto ao processo de punção, então, o sangramento no local onde é aplicada a técnica de Syndiger pode acontecer de forma facilitada, tá bem? Formação de trombos, né, de coágulos sanguíneos, que podem ser formados através de rompimentos, que pode acontecer no vaso, assim como a formação de êmbolos, né, placas de gorduras que podem ser separadas da parede do vaso, a qual elas estão fixas,
podem se desprenderem e ficarem ali em movimento dentro do vaso, podem ocasionar ali quadros de embolia. Dissecção do vaso, né, que é o rompimento da camada íntima de um vaso, pode acontecer quando o catéter ou fio guia estiver passando no interior dessa estrutura. Infecção do ponto de acesso, tá? Pode também ser aí uma causa para esses procedimentos. E rompimento do catéter ou fio guia dentro do vaso. E aí esse catéter ou fio guia rompido pode se transformar no êmbolo, né? Uma substância sólida que está ali em movimento dentro do vaso sanguíneo, tá? Dentro da sala de angiografia e de onde são realizados os procedimentos intervencionistas, deve-se haver vários tipos de agulha, catéteres e fio-guias, tá? Isso porque cada paciente vai ter ali uma espessura, né, no local de fazer a punção diferenciada. E aí, dessa forma, às vezes pode ser necessário agulhas mais calibrosas, fio-guias de tamanho maior, tá bem? Tudo isso para que tenhamos uma adequação durante os procedimentos. A sala, né, de angiografia, ela tem um tamanho superior ao de uma sala de raio-x convencional, pois lá dentro a gente tem que ter a questão de pias, né, lavatórios, além de uma área de espera para o paciente, onde ele poderá ficar em repouso após o procedimento ou fica lá aguardando até o horário do procedimento ser realizado, tá? Então, dentro da sala também deve existir todo o aparato no caso de emergências que podem estar ali acontecendo. Então, dispositivos de oxigênio e sucção devem ser presentes ali dentro do procedimento, né, dentro da sala, para que sejam parte dos processos intervencionistas que a gente pode estar realizando. Então, se o paciente tem ali, né, uma queda na sua taxa de respiração, ou se ainda há um rompimento no fio guia ou de um catéter, pode estar sendo feito aí os procedimentos necessários para reverter esses quadros. Então, dentro da sala de exames, né, junto ao equipamento, a gente deve ter uma mesa tipo ilha, onde a gente consegue ter a colocação de objetos em cima da mesa e ter o paciente ali deitado para realizar o procedimento. Sistema de conversão de imagem analógica em digital para fluoroscopia com intensificador ou detector plano digital, tá? Deve-se ter um sistema de aquisição de imagem digital, pois a gente vai ter ali um procedimento bem mais rápido. Um tubo de raio-x especializado com capacidade de carga elevada e rápida refrigeração para atender a necessidade de alta miliamperagem, altas taxas de quadros e aquisição de séries. Tá? Então, o tubo de raio-x tem que ter todos os parâmetros que a gente viu na aula anterior, né? Naquela instrução normativa que é aplicada aqui aos serviços de radiologia intervencionista. Um injetor eletromecânico de distribuição de contraste. Então, quando o contraste ele é aplicado, a gente pode ter uma bomba de infusão que ela vai ajudar na aplicação do contraste, de forma que ele seja aplicado de forma rápida, com a velocidade programada e com a quantidade também ajustada. Deve-se ter um equipamento de monitoramento fisiológico, onde a gente pode estar vendo aí a questão da pressão ventricular, né, de ejeção do sangue para a região ali da aorta, que é distribuído para a circulação sistêmica, um monitoramento da pressão arterial, tá? E a aferição da oxigenação e um eletrocardiograma também ajuda durante os procedimentos. Caso o paciente tenha alguma alteração desses pontos fisiológicos, já pode ser feito algum tipo de procedimento para intervir um risco maior. Então, aqui um sistema digital de detector plano, tá bem? E aqui um sistema digital com um detector biplanar, onde a gente encontra 2 intensificadores, 2 tubos de raio-x. Dentro disso, né, existem aí 2 tipos de aquisição de imagem digital dentro da fluoroscopia. Nós temos um intensificador de imagem,
ele transforma a imagem analógica em digital. E nós temos os detectores planos, que eles fazem uma conversão digital direta. Então, a radiação interage com esses detectores e a gente logo vai ter ali a conversão dos raios-x no sinal ali digital, sendo gerada a imagem no monitor. Dentro disso, a gente tem uma técnica dentro dos procedimentos hemodinâmicos chamada de técnica de subtração digital, ou angiografia por subtração digital, aonde a gente consegue retirar toda a densidade das estruturas adjacentes aos vasos sanguíneos e deixar apenas a densidade do vaso, né? No caso, nós vamos conseguir observá-lo com a presença do contraste no seu interior. Então, vejam que a gente consegue tirar toda a densidade óssea do exame e deixar apenas ali a densidade do vaso sanguíneo, que vai ser logo contrastado pelo iodo. Então, observem como acontece esse processo. A gente consegue retirar toda a questão da densidade óssea, muscular, né? E deixa apenas a densidade do vaso com a presença do contraste. Então, aqui nós temos uma técnica de exposição de baixo KV e alto MAS. Isso, a gente consegue fazer uma infração do tecido ósseo e deixar apenas o tecido vascular evidente na imagem com a presença do contraste. Então, aqui a gente observa, né, a artéria aí, carótida comum, tá? Aonde nós temos a prevalência do contraste em seu interior. Então, a maioria das geografias hoje utilizam essa técnica, tá? Aonde a gente pode mascarar, né? Pode tipo colocar um filtro na imagem, aonde todo o osso ele vai ser retirado e o foco é dado apenas na região do vaso sanguíneo. Aqui as imagens, elas mostram apenas o vaso com radiopacidade, com a presença ali do meio de contraste, ossos e tecidos moles não vão aparecer. Essa técnica de subtração ela também pode ser utilizada para o uso de contrastes negativos, como gases, né, gás carbônico, que pode estar sendo aplicado ali em outro procedimento que não seja um estudo dos vasos sanguíneos. Então, aqui são outras modalidades de exames, onde a gente pode estar observando imagens dos vasos sanguíneos preenchidos pelo contraste. E nessas mesmas modalidades, a gente pode ter aí as práticas intervencionistas, certo? Então, a tomografia, ela pode realizar exames que nós chamamos de angio-TC, ou angiotomografia, a qual existe a possibilidade de se realizar um estudo contrastado dos vasos sanguíneos. Dentro desse estudo, podem ser feitas algumas intervenções cirúrgicas, tá? E não envolvendo apenas os vasos sanguíneos, existem outros procedimentos que também podem ser realizados, tá? Como a ablação, a questão das biópsias, tá? Tudo isso são procedimentos que a TC ela pode proporcionar ao exame, tá? Angiorressonância magnética a utilização da ressonância magnética para visualizar os vasos sanguíneos também. Isso faz com que os vasos possam ser observados com a presença também de um meio contrastado, tanto na ressonância como na tomografia, a gente vai ter uma ótima resolução de imagem quanto à descrição ali dos vasos, tá? Angiografia rotacional, angio-rotacional 3D, são outras modalidades dentro da angiografia que a gente pode estar aí também observando imagens, né, dos vasos sanguíneos e realizando procedimentos intervencionistas que possam estar dando aí clareza aos vasos, que são o nosso principal objeto de estudo. Então, a angiografia, o estudo dos vasos, pode se subdividir em 4 principais categorias, sendo elas a arteriografia, que é o estudo, né, das artérias com a presença do meio de contraste, a venografia ou flebografia é o estudo das veias, a angiocardiografia é o estudo do coração e das suas estruturas associadas, no caso os vasos sanguíneos, que a gente consegue encontrar ali. A angiocardiografia é o estudo onde eu consigo obter a linfografia, perdão, gente,
é uma imagem onde a gente vai estar tendo visualização dos vasos linfáticos e dos linfonodos, são aqueles que produzem algumas células imunes. Aqui uma imagem de uma arteriografia, onde nós conseguimos visualizar a artéria aorta e algumas ramificações, como por exemplo aqui as artérias renais, tá? Flebografia, a gente consegue ter o estudo com contraste no interior de veias. A angiocardiografia é o estudo onde eu tenho a contrastação dos vasos sanguíneos que nutrem o miocárdio. No caso aqui nós temos as artérias coronarianas. A linfografia é o estudo contrastado dos vasos linfáticos que a gente encontra no corpo, tá? Ainda existem duas outras técnicas bastante importantes dentro desse estudo, que é a dissecção e o método translombar. Esses dois eles já foram inativados, né? Já entraram aí em desuso por conta dos riscos e das complicações que eles trazem ao indivíduo que passa por esse procedimento. Então, a dissecção é o procedimento cirúrgico, onde nós temos a exposição do vaso sanguíneo e, posteriormente, é feito ali a retirada, né, do conteúdo que esteja impedindo a circulação, como uma placa de gordura, um êmbolo, um trombo, tá? O método translombar é aquele que era utilizado para se realizar a punção e também a aplicação de contraste nas estruturas que estão ali próximas à artéria aorta. Então, muitas vezes, para a aplicação de contraste, era feita uma punção através das vértebras lombares e aí o contraste chegava até a artéria aorta para ter ali a sua finalidade diagnóstica. Então, a angiografia ela pode se dividir em duas modalidades, tá? Eu posso ter a angiografia com fins eletivo e posso ter a angiografia com fins de urgência ou emergência, tá? Quando eu falar de uma angiografia eletiva, eu falo daquele exame a qual o indivíduo ele sente algum sintoma, vai ao médico, ele recomenda o exame, o indivíduo faz e descobre alguma patologia. Então, aqui a gente consegue avaliar, né, dar o diagnóstico de malformações arteriais, aneurismas ou algum tipo de aterosclerose. No caso, aqui dessa imagem ilustrativa, nós observamos o aneurisma, que é a dilatação de um vaso sanguíneo, aqui a aterosclerose, presença de gordura dentro da parede íntima de um vaso. Quando o exame ele tem um caráter de urgência e emergência, a gente vai ter a angiografia servindo para diagnosticar e logo realizar procedimentos. No caso, nós podemos ter dissecção da aorta, né, que é quando a aorta ela tem um rasgo na sua parede arterial, e aí esse rasgo cria um vaso falso. Com isso, nós vamos ter um acúmulo de sangue, consequentemente, uma dilatação do vaso sanguíneo, acidentes vasculares cerebrais ou embolias e tromboses também fazem parte aí desse estudo, tá bom? Então, quando nós temos ali placas de gordura na parede dos vasos e essas placas, elas se desprendem, tá, da parede arterial, nós teremos ali um êmbolo. E quando eu tenho essa gordura presa, fixa, na parede do vaso, nós temos o trombo. Porém, falaremos sobre isso mais à frente de forma mais detalhada. Os tipos de angiografia que existem dependem da estrutura que a gente quer estar avaliando. Então, nós temos aí a angiografia carotídea, onde o foco dela é estudar as artérias carótidas, tanto a carótida comum como a carótida interna e carótida externa, tá bom? Esses vasos são facilmente atingidos por estenoses ou algum tipo de obstrução que envolva ateroma, né, placas de gordura. A angiografia cerebral é aquela que vai servir como avaliação para os vasos do cérebro, tá? Então, nós temos ali uma região bastante vascularizada e que pode ser acometida por aneurismas, malformações, coágulos de sangue. A gente pode ter redução ou bloqueio desses vasos pela presença de uma estenose ou de placas de gordura ou mudanças devido a um tumor, que possa estar ali comprimindo um vaso pelo seu volume. Sangramentos internos ou inchaço também são indicações para esse exame. Lembrando que, normalmente, o exame de angiografia carotídea e cerebral se complementam, tá? Então, aqui nós podemos observar um estudo da angiografia carotídea, aqui a carótida externa,
a gente percebe que há uma diferença aqui dentro do seu interior, possivelmente a aplicação de um stent, tá? Que desobstruiu essa artéria. E aqui a artéria carótida interna, que vai levar sangue até a região dos pulmões, tá bem? Aqui nós temos uma angiografia cerebral, onde nós visualizamos a carótida interna se ramificando aqui na artéria cerebral anterior, aqui a média, e todos os outros ramos que nós encontramos nessa região, todos presentes no cérebro. A angiografia coronariana, ela serve para que nós tenhamos uma visualização das artérias coronárias, que são aquelas que trazem o sangue para o músculo cardíaco, né, que nutrem o miocárdio. Dentro desse estudo, a gente pode identificar algum tipo de anormalidade arterial, assim como detectar ou avaliar o risco de um ataque cardíaco, se houver ali algum tipo de estenose, por exemplo, ou de placa de gordura dentro do vaso. Já a angiografia aórtica é aquela onde nós conseguimos visualizar a artéria aorta, né, que sai do coração e distribui ramificações de sangue para todos os sistemas do corpo. Aqui a gente pode ter amostra de algum tipo de obstrução ou de áreas que podem estar comprometidas por aneurismas, né, por dilatação. Lembrando que o estudo da aorta ele pode ser feito de 4 formas, de 3, na verdade. 4. Eu posso ter o estudo completo da aorta, o estudo apenas do arco aórtico, que envolve a porção ascendente e o arco aórtico. Posso ter o estudo da aorta abdominal e da aorta torácica, todos eles de forma seletiva e individual. Aqui é a angiografia coronariana, onde eu observo aí a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda, e aqui ao lado a angiografia aórtica, evidenciando a porção ascendente do arco aórtico e um pouco da porção descendente torácica. Aqui nós também temos a presença de um stent dentro do vaso. Pode-se facilmente ver o sombreamento desse stent, né, que normalmente serve para dilatar vasos que estão estreitos ou para obstruir placas de gordura que podem estar na parede das artérias. A angiografia aortofemoral, ela é realizada para mostrar algum tipo de lesão que esteja envolvendo a bifurcação aortoilíaca, né, que vai dar origem às artérias ilíacas comuns. Posteriormente, as artérias ilíacas, elas dão origem às artérias femorais. Então, a gente consegue observar toda essa segmentação aortofemoral dentro do exame. A angiografia renal é aquela que a gente vai observar o trajeto sanguíneo, né, para o interior dos rins. Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos uma angiografia aortofemoral, onde nós vemos ali o finalzinho da aorta abdominal, dando origem às artérias ilíacas comuns. Posteriormente, elas originam as artérias femorais. Aqui uma angiografia renal, onde nós vemos aí os vasos renais com a presença aqui de um aneurisma nessa região, uma dilatação, né? A angiografia torácica abdominal são estudos seletivos da aorta, né, das porções descendentes torácica e abdominal da grande artéria aorta. A angiografia torácica ela pode ser feita de duas formas. Eu posso ter o estudo apenas da aorta da porção torácica, como posso ter um estudo seletivo, onde eu estarei dando ênfase apenas aos vasos que chegam até a região dos pulmões. Já a angiografia abdominal é aquela que vai estar demonstrando toda a porção descendente abdominal da aorta. Aqui nós também podemos observar alguns vasos que chegam nessa região, como a artéria hepática, esplênica, o tronco celíaco, a artéria mesentérica. Posso ter estudos seletivos focados apenas nesses vasos, tá? Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos um estudo seletivo da angiografia torácica, evidenciando aí as veias, né, as artérias, perdão, pulmonares, que levam sangue venoso para sofrer a troca gasosa no coração. Já na segunda imagem, nós temos uma angiografia abdominal,
onde a gente consegue estar observando aí a artéria aorta e alguns vasos que se bifurcam para a região do abdômen. Aqui nós temos uma angiografia periférica, tá? Onde eu vou ter o estudo contrastado das artérias que irrigam os membros, né, superiores e inferiores. Então, aqui nós temos um estudo das artérias do membro inferior, tá? E aqui os estudos, né, um estudo muito bonito, essa imagem, por sinal, dos vasos sanguíneos que a gente encontra na mão de um indivíduo. Então, a gente consegue observar as artérias metacarpianas e as artérias digitais. A angioplastia é um procedimento intervencionista que a gente utiliza para tratar artérias que possuem algum tipo de obstrução, como estenose ou aterosclerose. Aqui a gente coloca um stent dentro do vaso sanguíneo e faz com que ele dilate. Durante essa dilatação, a gente vai ter ali o retorno, né, do fluxo sanguíneo para dentro dessa estrutura. A embolização é o procedimento onde a gente vai obstruir um vaso sanguíneo que pode estar levando irrigação para um tumor, tá? Então, é colocado um catéter. Dentro desse catéter, a gente pode ter molas cirúrgicas ou microesferas que vão obstruir a passagem sanguínea em um determinado local do corpo, onde eu posso ter um tumor, tá? A vertebroplastia é um procedimento onde a gente vai reabilitar a vértebra de um indivíduo que sofre algum trauma. Então, quando a pessoa ela tem uma fratura vertebral, pode ser revertido aí com o critério de um cimento cirúrgico que pode ser aplicado nessa região. Já a drenagem biliar é um procedimento onde a gente consegue realizar intervenções nos ductos biliares da vesícula biliar. Então, se existe alguma área de estenose, como a gente observa nessa foto, pode ser colocado ali também um stent, a fim de que ele dilate a artéria e o fluxo possa voltar a existir nessa região. Então, aqui são alguns cuidados que a gente tem que ter com o paciente que realiza o exame de hemodinâmica, né, algum procedimento intervencionista. O primeiro deles é que alimentos sólidos devem ser evitados 8 horas antes do procedimento, para reduzir o risco de aspiração. Então, se o paciente tiver alguma reação alérgica que envolva náusea ou vômito, ele poderá, né, broncoaspirar aquele resíduo que ele vai estar vomitando. Então, para evitar esse tipo de procedimento, é necessário aí 8 horas de jejum. O paciente ele deve estar bem hidratado para o melhor funcionamento dos rins. Dessa forma, a gente vai ter ali a filtração do contraste sendo feita de forma mais efetiva. Controle dos sinais vitais, tá? Sempre estar controlando durante o exame a pressão arterial do indivíduo para que ele não tenha um aumento, né, da pressão por conta de algum tipo de consequência dos procedimentos que podem atingir ali os vasos. O local onde acontece a punção é raspado, existe o processo de tricotomia. Nesse local a gente vai ter uma higienização, onde a gente vai fazer a punção, né, a colocação do catéter, do fio guia. Após o procedimento, o indivíduo ele deve passar aí por um repouso absoluto de 24 horas para que não aconteça aí nenhum tipo de sangramento, né, do local da punção, e para que também o paciente ele não tenha nenhuma outra complicação. Controle da pressão arterial também pode estar sendo realizado dentro desse cuidado pós-operatório. Vigilância, né, do ponto de punção, caso haja algum tipo ali de hemorragia, de sangramento, e vigilância das reações adversas, aonde o indivíduo ele poderá estar manifestando, né, algum tipo de reação tardia após a realização do exame ou do procedimento com o contraste, tá?
Elô Pinheiro, hoje o De Cara com a Maturidade veio até o Hospital Santa Maggiore Liberdade, onde a gente vai mostrar os novos procedimentos do setor de hemodinâmica. Inclusive, vocês vão acompanhar todo o processo, viu? Vocês vão gostar. Vem comigo. Bem, Elô, comigo o Dr. Roger, que é o cardiologista intervencionista aqui do Hospital Santa Maggiore Liberdade. Nós estamos no setor de hemodinâmica e cardiologista intervencionista. Cada nome, né? Doutor, eu quero saber o seguinte, o que é esse setor exatamente? Bom, esse setor é um local, né, do hospital onde nós realizamos procedimentos pouco invasivos, né? Ou seja, não são procedimentos cirúrgicos abertos, né? São procedimentos baseados em catéteres, que são pequenos, são tubos bem estreitos e flexíveis, que nós utilizamos, por exemplo, no caso do cateterismo cardíaco, para enxergar, né, as condições, estudar as artérias coronárias. Esse aqui é o setor onde nós fazemos cateterismo cardíaco e angioplastias coronarianas. E de que forma que é feito o cateterismo? Quer dizer, dói? Será que dói? Ele é um procedimento que é utilizado para saber as condições das artérias coronárias, se há alguma obstrução ou não nas artérias coronárias, tá? Ele é feito, na maioria das vezes, hoje em dia, aqui no hospital, pela artéria do pulso, que é a artéria radial. E assim, dói um pouco, obviamente, todo procedimento que fura, né? Dói um pouquinho, mas a gente faz sob anestesia local, não é geral. O procedimento dura 10, 15 minutos. Geralmente, 99,9% das vezes, ele é muito bem tolerado pelo paciente. Qual que é a diferença? Eu tenho essa dúvida, acho que você aí de casa também, da angioplastia para o cateterismo. O cateterismo eu vou estudar as coronárias, vou diagnosticar o problema que existe nas coronárias, se tem ou não tem uma obstrução. A angioplastia, eu vou utilizar o catéter, o cateterismo cardíaco, para desobstruir, eventualmente, uma artéria que esteja obstruída no coração. O cateterismo é um procedimento diagnóstico e a angioplastia é um procedimento terapêutico. Eu vou resolver o problema do paciente, implantar, se necessário, uma prótese chamada stent, ok? E com isso resolver aquele problema que esteja cometendo o paciente. Todo paciente pode fazer pelo pulso? Não, isso aí vai variar de caso para caso. Exatamente. A maioria dos pacientes pode fazer pelo pulso, ok? Só que existe uma porcentagem menor de pacientes que a gente ainda tem que usar a via femoral. Ou seja, a via femoral não é que ela foi abandonada, né? A gente não abandonou a região inguinal ainda, ok? Mas a maioria absoluta dos procedimentos, a gente sempre tenta enfocar a via radial por ela ser mais segura, tá? Hoje em dia, a gente tem um protocolo de angioplastia, que é a parte terapêutica da cardiologia intervencionista, onde a gente faz angioplastia no paciente pela via radial, tá? E o paciente recebe alta no mesmo dia, né? Muitas vezes, se a gente faz o procedimento pela via femoral, como a incidência de complicações é um pouquinho maior, você não tem esse conforto de ir para casa no mesmo dia, que a via radial oferece. Bem, gente, devidamente paramentada, afinal de contas, nós estamos observando aqui um procedimento. O doutor Alexandre está aqui comigo, que é cardiologista. E eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é que está acontecendo exatamente. Bom, aqui o Dr. Roger está começando um cateterismo cardíaco. Ele está fazendo por via radial, como foi explicado anteriormente. Foi introduzido o introdutor, feito anestesia local. Ele já subiu com o catéter que a gente usa para fazer a injeção nas coronárias. O catéter já está na aorta e agora ele vai cateterizar uma das coronárias. A imagem é formada pelo tubo de raio-x que fica embaixo do paciente e é captado pelo aquele aparelho que está em cima, que chama intensificador, e transmite a imagem para a tela. E a paciente acordada, porque... Conversando, né, monitorizada. Ele já cateterizou uma das coronárias e aí ele injeta contraste pelo catéter, né, e aí você vê a formação da imagem, que a coronária é justamente aquele que apareceu, aquela imagem mais escura, né? Quanto tempo costuma levar, doutor, esse procedimento? O cateterismo cardíaco ele leva em torno, desde o início da entrada do paciente na sala, o preparo, que é feito como um exame invasivo, é feito a asepsia é muito importante para diminuir a infecção.
mais a anestesia e o término do procedimento com curativo em torno de 10 a 15 minutos. Tranquilidade para o beneficiário da Prevent Senior, né? Segurança no seu procedimento. Isso, com certeza. Agora ele já terminou o exame das coronárias, né? E por último a gente faz o estudo do coração em si, da contração do coração, né? Então ele introduz o catéter dentro da cavidade ventricular do coração e vai fazer uma injeção de contraste para ver como é que o coração está contraindo, né? É essa imagem que a gente já está vendo? Isso, ele tá posicionando o catéter para fazer, né? Ó, e vai fazer agora, ó. Esse é o coração batendo, né? Olha, gente, que fascinante. E aí o exame acabou, já acabou. Já acabou? Já acabou, né? Nossa, rapidinho, que maravilha. E a nossa paciente não sentiu dor? Não, a paciente ficou assintomática, sem dor. O exame é muito tranquilo. Agora, aqui mesmo ele já faz o curativo. Tudo o paciente faz, sai de sala, faz o repouso por em torno de 2 a 3 horas e vai para casa. Foi muito interessante de poder mostrar, viu? E foi tranquilo o exame pro senhor? Tranquilo, foi tudo bem, graças a Deus. Boas notícias para ela. Isso é melhor ainda, né? Melhor ainda. Agora a gente vai visualizar o curativo sendo feito na paciente. Bom, agora ele terminou o procedimento, aí a gente vai fazer o curativo. O curativo, a gente utiliza uma pulseira, que é uma pulseira que a gente injeta a ar e ela vai comprimir a artéria e a gente deixa numa compressão ótima, né, que não diminui, que não deixa passar um pouco de sangue para ir continuar indo sangue para a mão, para manter a perfusão da mão, tudo, mas uma compressão suficiente que não sangre, né? Então mantém a perfusão da mão sem sangrar, né? Ele está vendo, já fez o curativo, agora ele vai colocar a pulseira. Ele usa a seringa para insuflar ar, né? Ela tem uma bolsa ali que injeta ar e vai comprimir. E nesse momento ele tira o introdutor, que foi o material que usou para introduzir os catéteres, né? Pode ver, o procedimento não sangra nada, né? Ele tira um pouco o ar para garantir que a mão, que o fluxo sanguíneo se mantenha para a mão ou para os dedos, né? Também não dói para fazer esse curativo, o paciente não sente absolutamente nada. E aí tá feito. Fica por quanto tempo com essa pulseira? Essa pulseira vai tirando aos poucos o resto do ar que tem nela. E o paciente, em torno de 1h30, 2 horas, ele já está sem a pulseira já. Bom, Elô, o procedimento acabou, mas eu vou conversar com a nossa beneficiária que está aqui ainda. Acabou de fazer o curativo. Como é que a senhora chama? Meu nome é Ivone. Eu estou super emocionada pelo fato de não ter nada. Não tem nada, eu soube que seus exames estão perfeitos. Nossa, meu Deus, eu estou emocionada com isso. E o exame foi muito simples, eu não senti nada. Maravilhoso, o atendimento foi ótimo. Ficou tranquila? Estava muito nervosa? Nervosa para chegar aqui, porque eu estava imaginando o que podia ser, né? Mas, nossa, foi tão tranquilo, muito rápido. Quer dizer que seu coração está perfeito. Ai, graças a Deus, vou poder voltar para academia de novo. Eu só agradeço a Deus, o médico, a equipe, a todo mundo aqui. Graças a Deus, Prevent Senior oferece tudo isso a vocês. Gostei muito, fiquei muito segura de poder observar todo esse procedimento aqui. Para mim foi uma novidade, eu acho que para você de casa também. Então eu quero parabenizar a vocês, a toda a equipe, claro, as pessoas que estão aqui envolvidas, pelo trabalho brilhante que vocês fazem, viu? É isso, Elô, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.